Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos recebendo as jornalistas Camila Rodrigues da Silva e Natália Pilati e elas estão falando aqui sobre o coletivo jornalístico Maruim. No bloco anterior, a gente discutiu o surgimento do coletivo, como o coletivo se organiza, a questão das pautas, como se define os assuntos que são tratados. Também falamos a respeito do uso da internet, das plataformas. Agora a gente vai fazer uma discussão que recai nessa nova forma de fazer jornalismo que não depende exclusivamente de patrocínio ou não depende do profissional ir para os grandes veículos de comunicação, os veículos convencionais. Bom, não depender de patrocínio, não ir para os veículos tradicionais, como é fazer um jornalismo alternativo num sistema capitalista que a gente sabe que leva para a dependência do dinheiro? Na verdade é um desafio, né, essa busca por... Existe uma evidente quebra do modelo jornalístico tradicional, mas existe exatamente por isso existe o desafio de como isso vai ser feito, porque, claro, hoje nós doamos nosso trabalho, mas obviamente que para nós e para o coletivo, até por uma questão de alcance, por várias outras questões, seria muito interessante a gente conseguir se financiar, inclusive para dar passos maiores assim, no projeto. Nossas limitações, nós temos 20 pessoas, o que parece muita gente, mas exatamente por ainda ter que trabalhar, estudar e dedicar as poucas horas vagas, isso acaba limitando a nossa atuação, né? E, de uma certa forma, desvalorizando o trabalho. Então, é um desafio. Como financiar esse novo jornalismo, né? Já existem algumas alternativas, mas nenhuma consolidada o bastante, né? Todo mundo ainda está experimentando, os outros coletivos de São Paulo e tal, então a gente está nessa mesma busca, né? A gente não acredita que um modelo de jornalismo eternamente voluntário seja viável. A gente acredita que essa é uma fase do coletivo, assim como uma série de iniciativas estão acontecendo agora, como a Nath falou. O modelo de jornalismo ele tá em crise e ele está sendo reinventado nesse momento. Então, por exemplo, essa semana lançaram uma iniciativa nova chamada Lupa, que é só para checar dados. Então, é um grupo de jornalistas que até tem alguns mais experientes e eles estão focados em checar dados que as autoridades, de discursos de autoridade. Tem coletivos, empresas, alguns já começam formalizados em empresas que estão fazendo cobertura aprofundada. Então, pega um assunto que está, em vez de fazer o hard news, se preocupa em amarrar as pontas e entregar para o leitor uma explicação o mais múltipla possível. Então, os veículos convencionais não estão fazendo isso, exatamente, né? Não estão fazendo. Aí, que nem no nosso caso, a gente tem pautas em, sei lá, em São José, em Biguaçu, tem lugares que são muito pouco cobertos. Então, as pautas que a gente consegue fazer, sem contar os temas que são tratados, por exemplo, ninguém ouviu um menor infrator sobre a questão poucas pessoas ouviram um menor infrator sobre a questão da maioridade penal. Que, aliás, é um discurso, ele é quase que um discurso pronto, né? Sim. E aí um discurso pronto, um institucional e que levam as demais pessoas que não aprofundam essa discussão a replicar isso, a repetir, né? Exatamente. E vocês buscam fazer isso de ir para o outro lado, de se colocar do outro lado. Exato, tornar a questão mais complexa. Por quê? Porque a tendência do jornalismo tradicional, pela falta de pessoas, pela redução de equipe, de trabalho, equipe precarizada,
precarização preparação também do profissional, né? Mas se você está precarizado, você não consegue se preparar. É impossível você se preparar. Tem 5 pautas para fazer em um dia. Tu não vai se aprofundar em nenhuma das 5. Uhum. Então, você põe um discurso cada vez mais simplório para a população, que repete esse discurso desumaniza as fontes. Exatamente. Desumaniza os atores que estão envolvidos, né? Não interessa ouvir quem está lá sofrendo com o sistema, e sim a voz autorizada, né? A voz das pesquisas, a voz os cargos, enfim, né? E mesmo as pesquisas, né? Porque, por exemplo, a questão da maioridade penal, até a grande imprensa começou a tratar disso, de que a porcentagem de jovens infratores que cometem assassinatos é muito, muito, muito baixa. A maioria dos crimes são crimes contra o patrimônio. E eles pegam um exemplo e eles pegam uma particularidade e tornam isso como uma totalidade, uma totalidade, né? Exatamente. E aí derrubar esses discursos também, eu acho que é um exercício que vocês fazem, né? Isso, é o esforço, mas como a Natália falou, a gente tem que... O outro esforço paralelo é encontrar um modelo que financie isso, né? Então, o jornalismo à base de voluntariado, a gente pensa difícil, que né? não tem vida longa. Vocês usam o Facebook, né? Que se você procurar lá no Facebook Maruim, você vai encontrar algumas reportagens, algumas entrevistas. Aliás, até uma entrevista que se fez sobre a condição dos haitianos aqui em Santa Catarina, né? Além de outros temas. Mas quando se pega temas como esse, dos haitianos, temas como o dos menores, tema como as pessoas que estão nas ruas, vivendo nas ruas, vocês estão se posicionando. Aí aquela máxima do jornalismo, que o jornalista não deve se posicionar, isso é evidente que a gente precisa se posicionar, né? Nós nos propomos a ser um jornalismo posicionado, assim, o que a gente acredita ser bem diferente de um jornalismo parcial, né? Porque existe o mito da neutralidade e tal. Existe uma série de coisas relacionadas à linguagem, a distanciamento, que se confundem, né? Que são usadas, às vezes é deturpado, né? Você se diz distante, imparcial, mas para mascarar o teu posicionamento político, o que acaba sendo, o que é injusto com o leitor, né? Não é verdadeiro com o leitor, né? Porque os veículos se posicionam, né? Os veículos, eles se posicionam claramente. Quando você tem uma ocupação de terra que é legítima e você chama de invasão em rede nacional, você está se posicionando muito claramente. Então... E quando os veículos de comunicação sobem, né, os morros ou entram nas favelas para cobrir e ficam do outro lado, né, não ouve muitas vezes a população e ouve sim as autoridades constituídas, né? Isso também é um posicionamento. Sim. Há 2 semanas eu estava vendo um programa da Record, eu estava em São Paulo na ocasião, e da Record não me lembro o nome da emissora. Estava vendo um programa policial em que o programa era abordagens policiais nas periferias. Não sei qual o sentido daquele programa. Nenhuma das abordagens mostrava mandado judicial. E aquilo estava sendo filmado. Então, a polícia entrava na casa das pessoas, não apresentava mandado, e isso era transmitido em rede nacional como algo que é ok, que é certo, e não é certo. Sim. Então, já mostra um posicionamento político, exatamente. Do lado da polícia, e legitima que a polícia entre na casa das pessoas mais humildes sem um mandado judicial. Que é um desrespeito, né? A lei. Olha só, vocês estão 1 ano e meio com o projeto. Deixa eu perguntar para cada uma de vocês, nesse período aí,
alguma reportagem, algum trabalho que você fez que você gostou muito de ter feito? Você lembra de algum? Muito. Porque você já fez alguns, inclusive, fazendo entrevistas, né? A última entrevista foi bem interessante, mas a gente tem algumas reportagens que não é sobre a região, que não é sobre Santa Catarina especificamente. Uma companheira nossa, Luara, foi para o México e fez uma reportagem sobre os 43 desaparecidos em Ayotzinapa, que era uma história que eu não conhecia e eu ajudei na edição. E é uma história muito forte, porque os estudantes desapareceram, provavelmente foram mortos, e a gente está em 2015 e foi muito impactante a tragédia da história, e a edição para mim foi bem forte, assim, particularmente. E você, Natália, alguma coisa que... Olha, eu participei de várias maneiras, assim, exatamente pelo fluxo, então, às vezes você vai editar, às vezes você vai filmar, mas de qualquer maneira tu entra em contato com aquelas realidades. Eu acho que eu não apontaria uma pauta, mas várias que eu acho de extrema importância, não conseguiria hierarquizar. A última que eu fiz, que eu estava comentando anteriormente, era a derrubada do último rancho de pescador de Florianópolis, sabe? E o último rancho de pescador de Jurerê, lá em Florianópolis. E ir até lá e conversar com todas aquelas pessoas e ver a importância daquele patrimônio que é histórico e tem a ver com um histórico de vida daquelas pessoas, de repente derrubado, sabe? Você se deparar, não é só uma casinha derrubada. Sim. Vocês trabalham com a questão... memória, Vocês trabalham com a questão humana, vocês trabalham com as pessoas, vocês trabalham com os sujeitos. E como você disse, você trabalha com a memória, com a história. Eu acho que isso toca muito, né? Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, pela conversa. Obrigada pelo convite. Pela oportunidade. Legal, muito bom. Muito legal. Obrigada mesmo. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças das jornalistas Camila Rodrigues da Silva e da Natália Pilati, que falaram sobre o coletivo jornalístico Maruim. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.